La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oi, mas é você, Lombardi? Oi, patrão, eu estou esperando você. Pai Lombardi, ô. Quem é nesse país que nunca escutou aí essa musiquinha e esses bordões aí, essas duas personalidades, né? Eu lembro lá no velório do Lombardi, que o Silvio Santos estava lá, né? Perto do caixão ali, olhando e tal, meio sem gracinha, né? É uma cena que todos os brasileiros não gostariam de ver, né? Porque esse pessoal aí fazia a alegria dos domingos aqui no Brasil, né? Silvio Santos. Eu estava vendo na sala de que o Celso Portiolli estava mostrando, mas quanto troféu esse homem ganhou na sua vida, né? Ele nasceu agraciado com o dom da comunicação, uma voz muito bonita, né? Bem agradável aos olhos, perdão, aos ouvidos, e uma pessoa também simpática e agradável aos olhos também, com certeza. E se foi, não é isso? E com certeza, principalmente essas pessoas famosas, essas pessoas conhecidas, eles servem também para esse propósito que eu estou gravando esse vídeo aqui. É um momento oportuno, com certeza, porque é uma pessoa que tem esse falecimento desse comunicador, Silvio Santos. Com certeza a mídia foi praticamente decretado um feriado nacional, né? Notícias como a Rede Globo veiculou, internet, por aí vai. E com certeza é um motivo de reflexão também. As pessoas mais próximas, a maioria falam bem do Silvio Santos, mas tem também aquelas pessoas que também colocou defeito nele, né? Colocou não, viu, porque o Silvio Santos não era perfeito, com certeza, né? E eu vendo uma reportagem dele, é lógico, quando ele estava vivo, e ele falando, a mulher perguntou, ligação ao vivo, a mulher perguntou para ele, num dos programas dele, Silvio Santos, o que você acha da vida eterna? E ele parou assim, levou aquela pergunta a sério. Uma pergunta parece que estava até fora de contexto ali, mas ele respondeu, dizendo assim, eu acredito na reencarnação. E muitos judeus acreditam na reencarnação. Na época de Jesus, perguntaram para ele os apóstolos, né, Senhor, quem foi que pecou para acontecer essa desgraça aí na vida dele? Foi ele mesmo ou foi algum antepassado seu? Aí Jesus disse, nem ele e nem os seus antepassados, né? Mas foi naquela questão de uma torre que caiu ali e matou muitas pessoas ali em Jerusalém, né? Mas o Silvio Santos expressou, né, uma crença que é comum no judaísmo, não todos acreditam na reencarnação, mas muitos acreditam, inclusive o Silvio Santos, né? Não, eu acredito que eu já tive muitas vidas e vou voltar de novo, né? Se nós analisarmos essa crença, ela também tem um, uma ponta, aliás, ela tem um reflexo naquilo que a pessoa sente lá no coração dela. Sabe o que ela sente? O que todos nós sentimos? É que nós não conformamos com a morte. Nós não conformamos.
Então, para nos conformarmos, né, alguém pode dizer que não, que é uma teoria, que tem sentido por isso, por A e mais B. Mas, na verdade, mostra o inconformismo. É que a pessoa não quer morrer, não deseja morrer, deixar de existir, virar lixo. Ninguém quer isso aí. Pessoa que tem autoestima, ele só deseja a morte quando ele está sofrendo demais para aliviar o sofrimento. Ou então tá, né? Mas uma pessoa que esteja usufruindo saúde, harmonia, conforto, luxo, esses é os que não desejam morrer. E as pessoas bonitas também, né? Que os bonitos, igual o Alain Delon morreu, parece que eu não lembro se foi 2 dias antes ou 2 dias depois. O Alain Delon foi considerado um dos homens mais bonitos que já houve na história do cinema. O camarada era muito bonitão, né? As mulheres que o digam, não é verdade? Então, o Silvio Santos, o Silvio Santos manda ou não manda? É uma homenagem também, né? É uma homenagem, mas com certeza podemos fazer podemos fazer nossas as palavras de Salomão. O que Salomão disse aqui em Eclesiastes? Olha o que ele falou sobre a questão do velório, da morte. Ele viu um lado positivo nisso aí, né? O filósofo Salomão. Olha o que ele disse aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes 7, 2. Já deixei preparado aqui para economizar tempo. Diz assim, ele disse assim: melhor é ir à casa de luto do que ir à casa de banquete, porque esse é o fim de toda a humanidade. E quem está vivo deve tomar isso em conta. Ou seja, deve se lembrar disso, né? Ou seja, é ruim o luto. Eu não quero morrer, mas vou morrer. É verdade. E quem for no meu velório vai ter uma oportunidade de refletir mais uma vez, né? Não tanto quanto talvez do Silvio Santos, porque ele era bem conhecido, mas por que ele diz que é melhor você estar num velório, numa casa de luto, do que num banquete? É a oportunidade, com certeza. É lógico que ele não queria morrer e não queria ver ninguém morto, principalmente um ente querido, né? Mas, por outro lado, é uma oportunidade de reflexão, né? Isso mostra a nossa transitoriedade, mostra a nossa fragilidade e mostra, ou seja, ajuda a nos pormos no nosso exato lugar, onde eu me encontro, onde nós nos encontramos. É que realmente nós somos frágeis, somos totalmente dependentes de Deus. Se nós respiramos, é Deus. Se nós estamos vivos, é o poder de Deus também, né? Se nasce uma criancinha num berço de ouro, foi Deus que pôs ele ali. Poder de Deus. E se uma criancinha nasce lá no meio do mato, um índiozinho, ele não necessitou também de dinheiro. Necessitou do poder de Deus para ele estar ali. O filho do rico ou do indígena ou do lá no sertão, mais simples possível. Foi Deus, não foi o dinheiro, né?
Então, com certeza, Salomão ele expressou muito bem aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. E por outro lado também mostra o inconformismo, né? As pessoas tentam driblar aí, driblar, driblar, driblar a velhice, a doença ele tenta também, de tudo quanto é jeito. Os cientistas estão aí na luta aí para estender mais um pouquinho a vida das pessoas, porque nós não queremos morrer. Nós queremos juventude, prazer na vida, certo? Comer bem, ter uma esposa ou um marido e poder se amarem, né? Nos amarmos, vamos dizer assim, e usufruir de o que um vínculo matrimonial pode fornecer da melhor forma possível. Nós não queremos morrer. Eu não quero. E quem fizer comigo o contrário não é o meu amigo, porque eu quero continuar vivo, com saúde, juventude e prazer na vida. Isso é o que eu quero, e isso é esse desejo que Deus pôs em mim. Não adianta se enganar, certo? Bom, se a gente for entrar aí nessas nuances aí, nós vamos longe. Então eu, eu separei mais dois textos bíblicos, ali em Gênesis e um em Romanos. Tinha um cabra também que não estava esse não aí é de mineiro, você não repara não que eu vou tentando desvencilhar esse maneirismo aí. Tinha um camarada também lá no passado que ele não estava satisfeito com a morte também. Aliás, ele falou até que morte não existe. Ele falou que isso aí, morte é conversa, não existe morte. Quem será esse camarada que falou que não existia morte? Quem será? Será que foi Deus? Ou será que foi outra pessoa? Vamos ver aqui? Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Lá no comecinho aqui. Olha aqui o que um camarada falou sobre a morte, lá no passado, no livro de Gênesis. Isso aqui é para quem acredita na Bíblia, né? Igual Jesus Cristo. João 17, 17. Pai, santifica-o por meio da tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Jesus era uma pessoa que confiava na palavra de Deus. Ele usou muitas vezes a Bíblia no seu ministério. Então, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4, diz assim: a isso a serpente disse à mulher: positivamente não morrereis. Porque Deus sabe que no mesmo dia em que comerdes dele, forçosamente se abrirão os vossos olhos e forçosamente sereis como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Tá aí. E as coisas aconteceu justamente o contrário. Não é isso? Nós morremos e até hoje o homem não sabe o que é bom e o que é mal. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Ou um sofisma da minha parte? Ou da parte das escrituras? Não precisa ir muito longe não, né? Nós vemos aqui, ó, esse final de semana, queimadas aí.
queimadas. O ambiente está ficando cada vez mais quente, as rodovias têm que ser interditadas, acidentes. Nós vemos guerras, poluição, cientistas afirmando que o planeta Terra não tem muito tempo de vida para viver aqui, estão tentando até colonizar outros planetas aí, como o planeta Marte. Então aí, guerras, corrupções, doenças e por aí vai. Não está melhorando. O homem tem mostrado, como mostra lá em Jeremias, no capítulo 10, né? Ele dizendo, bem sei, ó Jeová, que não é do homem que anda o seu caminho, não é do homem terreno dirigir do seu passo. E isso cada vez mais tem ficado concretizado e pessoas, às vezes até bem intencionadas, procurando meios de dirigir o planeta com estilos de governos diferentes, né? Como mostra ali no Salmo 2, as nações fazendo aí um intercâmbio aí para implantar um outro tipo de governo, que com certeza ele vai de encontro àquele governo que nós pedimos lá na oração do Pai Nosso, governo teocrático, né? O verdadeiro PT, Partido Teocrático mesmo. Fazendo um trocadilho aqui, mas é sério, né? Né, Cecília? Isso é muito bonitinho. Você tá escutando também, filho? Ixi, comeu raçãozinha, acabou o sachêzinho dele, eu pus ovo. Fritei ovo e pus na ração dele. Né, bonitinho? Então, então, as coisas têm sido cada vez mais provadas, né? E o homem tentando seguir seu caminho apartado de Deus. Mas a boa notícia é que Deus não pode falhar. Nós temos aí as Escrituras Sagradas, um livro também de profecias que aponta um caminho maravilhoso para as pessoas que são semelhantes a criancinhas, no bom sentido, né? Ou seja, pessoas boas, pessoas mansas, pessoas do bem, pessoas que obedecem a Deus. Então, tem um caminho maravilhoso aí, enquanto muitos estão aí com uma perspectiva muito ruim para o nosso planeta. Quem conhece as Escrituras Sagradas sabe que nós estamos passando por dias difíceis e vão ter mais dias difíceis ainda. Mas sabem que, mais do que ninguém, que depois da tempestade vai ter a bonança, né? Bonança ou bonança? Eu esqueci agora. Vai ter um dia em que nós vamos, então, estar livres da doença, da velhice e da morte. E vai ter um dia também até mesmo de ressurreição, que eu não posso duvidar do poder de Deus. Se ele foi capaz de fazer uma pessoa nascer, ele vai ter também a capacidade de fazer ela reviver também. Isso aí para ele. Quem tem a capacidade de fazer um planeta, fazer todos os meios para a vida ter pleno êxito aqui nesse planeta, né? Ele é capaz de fazer isso também, né? Então, voltando àquela questão da morte, Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo também está em conformidade com aquilo que diz lá em Gênesis. Vamos ler aqui?
Romanos, capítulo 5, versículo 12. Olha o que ele disse aqui. Ele disse assim: é por isso que, assim como por intermédio de um só homem, entrou o pecado no mundo. Mas como assim Eva também estava? Porque diz só um só homem. É porque, na verdade, a ordem foi dada para Adão. Adão só repassou para Eva, né? Então, Adão era o responsável, mas ele acabou aceitando, então, uma atitude, vamos dizer assim, rebelde. Diz assim: por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos eles tinham pecado. Olha aí. A morte se espalhou a todos. A morte física, sim. E é essa morte, é o contrário disso que Deus tinha oferecido para Adão. A vida física mesmo, não é espiritual, não. Porque se Deus quisesse que o homem fosse uma criatura espiritual, ele não ia perder tempo para fazer aqui pessoas físicas para depois levar para o céu e ser criaturas espirituais. Ele não ia perder esse tempo, fazia logo anjo. Para quê? Não tem sentido, não tem propósito. Então, o que Adão perdeu foi a vida eterna e física, porque Deus disse o que lá em Gênesis 3? Se comeres do fruto que está no meio do jardim, positivamente morrereis. E a vida que Adão tinha era a vida física. E é a vida física que ia ter vida eterna, se ele não tomasse um caminho diferente. Surgem muitas nuances aí, mas o tempo não dá, né? O vídeo fica muito longo, não é verdade? Mas então, se você ali em Romanos, ali no capítulo 5, aí ele diz, né? Também. E por um só homem também, vamos lá, quer ver? Mas não é com o dom como é com a falha. Porque se pela falha de um só homem muitos morreram, abundou muito mais para com muitos a benignidade merecida de Deus e sua dádiva gratuita, com a benignidade merecida por um só homem, Jesus Cristo. Tá vendo? Então, lá em Gênesis, Isaías, no capítulo 9, lá diz, profetizou, ó, milhares de anos antes, né? Que centenas de anos antes, que Jesus ia assumir o título ou o papel de nosso Pai eterno, Príncipe da paz, Deus poderoso, não todo poderoso, viu? De todo poderoso só tem Jeová. Mas Jesus ia assumir o papel de nosso Pai eterno. Não é Pai da eternidade, não, viu? Tradução aí tá um pouquinho interpolada. Hein? Pai eterno. Por quê? Porque o nosso pai Adão, ele jogou a gente, né, lá no buraco, lá dos 7 palmos. E através do segundo Adão, o nosso segundo pai, Jesus, então ele oferece para nós essa oportunidade de segurar essa bênção que Adão acabou jogando fora. E você e eu, nós não temos nada com isso. Deus é justo. Então, peraí.
vou dar uma oportunidade para aqueles que quiserem mostrar valor a essa provisão minha, né? E fazer aquilo que Adão não quis e nem Eva também, né? Então, a perspectiva da humanidade é maravilhosa, é maravilhosa. Mas agora nós temos a oportunidade, o privilégio, por livre-arbítrio, de mostrar de que lado nós vamos ficar. Do lado de Deus e Jesus, ou do lado da filosofia, do lado dos políticos e, consequentemente, do lado de Satanás também. Nós temos essa oportunidade, né? Então, o luto, ele faz a gente fincar o pé no chão de uma maneira mais concisa, não é verdade? Que chega perto da gente, tá rondando. E eu, como que eu vou ficar nessa história aí? Não é verdade? Então, o luto ele serve para isso aí. Salomão viu isso aí e com certeza todos nós sentimos isso na pele quando morre um parente próximo e até uma pessoa popular assim como Silvio Santos que foi embora, né? Mas voltando um pouquinho de novo a questão da morte lá, a pessoa não, eu não vou morrer, eu vou voltar de novo. Mostra claramente, né, o desejo da pessoa continuar vivo e que é uma coisa maravilhosa a vida, né? Não importa se você é pobrezinho, se você é milionário. Aliás, foi até bom tocar nesse assunto, que Jesus, ele disse, né? Eu vim para os pobres, porque os ricos acham que está tudo resolvido, está tudo bom, né? E ele disse, é mais fácil até mesmo aquela questão daquele jovem governante rico, né? Bom instrutor, porque me chamas de bom, bom é só um pai. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus viu alguns predicados nele, que ele tinha realmente. Era uma pessoa caridosa, era um bom rico. Né? Só que quando foi na vez de ele poder tomar uma atitude mais firme com relação a Jesus e aquilo que implicava ele ser um seguidor de Jesus, ele, ó. Aí Jesus percebeu que ele amava muito também as coisas materiais e que aquilo realmente, no momento lá, impediu ele de ser um seguidor de Jesus. Aí Jesus disse, né, mais fácil. Não, aí ele disse assim, quão difícil é para um rico ganhar a salvação. Mas aí ele deu uma ressalva, né? Ele disse, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não é verdade? Até aquele rico ganhar a salvação. Quem sabe ele não vai ter uma segunda oportunidade. Assim como o criminoso lá, que todo mundo não dava nada por ele, está melhor do que nós aqui que estamos ouvindo, né? Porque para ele está garantido para isso. Então, nós temos essa oportunidade de mostrar aquilo que Adão não mostrou e que a maioria da humanidade não tem mostrado, né? A Bíblia, Jesus Cristo ensina uma coisa, mas eles querem acreditar e fazer do jeito deles, né? Tipo lá em Jerusalém, em 70 era comum, os religiosos e políticos foram tudo para o Mangonga, que só salvou um pouquinho assim que ouviu o que o profeta Daniel e Jesus tinha a dizer e tomaram atitude, ó, saíram fora de uma tragédia muito grande. Então que todos nós possamos aí aproveitar essas oportunidades, embora indesejadas, mas refletir nisso aí e ter uma amizade mais próxima com o dono da vida,
que nós dependemos, né? Que é Jeová e Jesus Cristo. Ok? Um abraço aí, tudo de bom.